Olá, bom dia! Seja bem-vinda ao Clube da Vela. Aqui nós discutimos estratégias que te ajudam a emagrecer. Isso é, você ficar de bem com a balança. E eu sou Isabela Correia e o tema de hoje é: preciso gastar muito para emagrecer? Essa é uma dúvida sua? Você já pensou assim? Já pensou que para você emagrecer você precisa de gastar muito? Se essa é uma dúvida sua, fica comigo até o final que nós vamos falar bastante sobre esse tema aqui hoje, tá ok? Então olha só, queria que você pensasse, se você já pensou assim, você já pensou que para emagrecer precisa de comer só coisa cara? Você já pensou que comer saudável é caro? Então, se você pensa assim, eu quero te convidar a fazer algumas reflexões. Olha, esse é um grande mito. O grande mito da gente é achar que você vai precisar de gastar muito para emagrecer. Então você tem que entender assim, que se você fazer certo tipo de opções, certamente vai ficar bem caro mesmo você comer saudável. Mas existe um outro caminho. Existe um caminho em que tudo é caro, mas se você for parar para pensar e fazer as contas, não seria caro diante dos benefícios que você iria atingir. Mas existe um outro caminho em que as coisas elas não são caras, elas na verdade são muito mais baratas do que o que você consome todos os dias. Então a gente precisa de observar isso antes de sair julgando, falando que comer saudável é caro, tá bom? Mas eu agora quero que você pense aí, você já comprou coisas caras para emagrecer? Talvez você comece a emagrecer, você já vai logo assim, vai lá no supermercado, compra aquele monte de coisa lá, integral, né? Aí compra biscoito disso, biscoito daquilo, compra bolo pronto sem glúten. Então, se você for para essa linha aí, você vai acabar gastando muito mesmo, porque essas coisas que já estão prontas, assim, empacotados, industrializados, na prateleira do supermercado são muito caras mesmo. Então, um biscoito sem glúten, um biscoito integral, vai ser sempre mais caro que o tradicional. Mas se a gente for lá pensar na raiz, assim, o que realmente contribui a gente emagrecer, para a gente emagrecer, você na verdade não precisa dessas coisas. Então, se a gente for na base do emagrecimento e pensar o que eu preciso para eu conseguir emagrecer, você vai perceber que tudo é muito barato. É ainda mais barato do que comer, por exemplo, arroz com feijão. Apesar de que o arroz está no valor absurdo, né, gente? Mas o que eu quero dizer é que ainda quando ele estava barato, se a gente for comer da forma que realmente é necessária para emagrecer, fica mais barato do que comer o que vocês normalmente comem em maior quantidade, tipo arroz, feijão, macarrão, carne, né? Então, nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui hoje. E aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que geralmente é caro? Então pensa aí, todas as vezes que você comprou algo que era caro, para e pensa, o que geralmente era caro? Seja bem-vinda ao Clube da Vela. Então, olha só, estou aqui convidando a Mantina para refletir. O que geralmente é caro quando a gente compra e a gente pensa em alimentação saudável? Tudo que é caro são aqueles alimentos da moda, né? Então, se a gente for parar e pensar assim, se eu for comprar os alimentos da moda, realmente eu vou pagar mais caro pela minha alimentação mesmo. E isso, gente, não ocorre só com alimentos.
Isso ocorre também com qualquer coisa. Então, por exemplo, se você for comprar aí uma roupa que está na moda, vamos supor que o que está na moda é calça de cos alto, né? Então, se você for comprar uma calça de cos alto na época que ela tá na moda, você vai pagar muito mais caro nela do que na época que ela não tava na moda, né? Ainda mais assim, se tiver fora de moda, você vai pagar uma pechincha ali naquela calça. Então, assim, é com os alimentos saudáveis. Se você for comer só o que está na moda, seguir só aquele modismo, então você vai pagar muito caro por eles. Então, se você for, vamos pensar aí o que está na moda, né? Óleo de coco. Então, se eu for alimentar só com óleo de coco, eu vou pagar muito mais, né? Se eu for comer só abacate, eu vou pagar muito mais. Se eu for comer aí só, vamos supor, castanha, determinado tipo de castanha que tá na moda, então eu vou pagar muito mais por ela, tá? Mas existe um outro caminho. Você não precisa de ficar comendo somente alimentos da moda, né? Na verdade, eles podem fazer parte da sua alimentação, mas não é uma regra, entendeu? Então, se você quiser, você pode comer deles, mas não necessariamente você precisa comer deles. Sabe por quê? Porque existem coisas com nutrientes parecidos que a gente pode substituir. Então, a natureza, ela é assim. Ela te oferece uma série de alimentos, ela te oferece muita diversidade. Mas, assim, tem alimentos que possuem propriedades únicas, mas em geral, o que tem, por exemplo, no abacate, vai ter em outro alimento também. O que tem no óleo de coco vai ter em outro alimento também. Então, você não precisa de ficar comendo só eles todos os dias, entendeu? Então eu tô querendo te dizer que você pode fazer substituições interessantes aí no seu processo de emagrecimento, na sua alimentação, né, saudável, e eu vou falar um pouco mais como que vai funcionar isso aqui para vocês, para que você possa na prática já colocando isso ao seu favor, tá bom? Então eu quero agora te convidar a pensar o que vale mais, né? Fica comprando esses alimentos, igual o que eu disse aqui. Se você for no que é industrializado também, você vai pagar muito mais caro naquilo que já está prontinho lá na prateleira do supermercado, né? Então, por exemplo, se você for para biscoito sem glúten, farinha sem glúten, se você for para bolo sem glúten, se você for para iogurte sem lactose, você vai pagar muito mais, entendeu? Então você precisa de aprender a fazer as suas escolhas. Então, ao invés de ficar comprando essas coisas industrializadas, sem glúten, sem lactose, integrais, você pode optar por os alimentos que a natureza já te oferece, que eles naturalmente, na maioria das vezes, já são sem glúten, já são sem lactose e já estão na sua versão integral, tá bom? Então, assim, você fazendo dessa forma, você vai economizar e muito. Então, eu quero te convidar a pensar, o que vale mais? Eu pagar muito caro naqueles alimentos lá, sem glúten, sem lactose, e eu vou ter dinheiro para comprar aquilo só uma semana do mês, eu não vou conseguir sustentar aquilo pelo mês inteiro, ou eu vou fazer um mês certinho e nos próximos meses eu não vou conseguir dar sequência daquilo, porque eu preciso dar prioridade para outras coisas. Ou você pode optar pelo que é mais simples, para aquilo que a natureza já te oferece pronto, na sua melhor versão, e poder estar sempre comendo, poder estar sempre nutrindo o seu corpo e poder estar tendo o melhor dos resultados.
Porque quando a gente vai para o que a natureza oferece a gente tem muito mais resultado do que o que a gente compra pronto lá na prateleira do supermercado. Então, uma dica simples que eu quero passar para vocês aqui e que parece que já é até clichê, porque eu vivo falando ela, todo nutricionista fica falando essa dica, é o seguinte: você gastar mais tempo no hortifruti, né, na feira, no mercadinho, do que no supermercado, nas prateleiras do supermercado. Porque o que está nas prateleiras do supermercado geralmente não são coisas tão nutritivas e nem vão contribuir tanto para você emagrecer quanto lá os alimentos do hortifruti, os alimentos do mercadinho, os alimentos lá na feira, tá ok? Então, o que vale mais? Você conseguir comer o mês inteiro da forma que você tem condições, ou você fazer uma semana só gastando, né, com aquilo que é mais caro e não conseguir sustentar aquilo no decorrer do mês. O que vale mais, gente? Coloca aí pra mim, aí nos comentários. É lógico, né, que o que vale mais é a gente comer de uma forma que a gente vai conseguir sustentar, a gente vai conseguir manter aquilo ali, porque é isso que faz diferença. O que faz diferença é o hoje, o amanhã e o depois. Então eu tenho que comer bem, eu tenho que comer das coisas que contribuem para eu emagrecer hoje, amanhã e depois. Não é só no início de mês, não é só até segunda a sexta. Eu tenho que comer sempre dessas coisas que contribuem para eu emagrecer. Então, para eu conseguir fazer isso, a gente aplica essas coisas, comer mais comida de verdade. Então, comer as coisas que você precisa, geralmente de descascar, ao invés das coisas que você precisa de desembalar, tá bom? Então, fica essa dica, com descascar mais e desembalar menos, tá bom? Como eu disse, apesar de parecer já clichê, essa dica, ela é o ponto-chave aí, é ela que vai sustentar aí o seu processo de emagrecimento. E às vezes a gente fica inventando muita moda, a gente fica procurando qual que é a melhor versão do pão integral. Aí você vai procurar lá um pão italiano, um pão preto, um pão isso, um pão aquilo, um iogurte sem lactose, um pão sem glúten, um biscoito sem glúten. E aí, quando você inventa muita moda, você acaba gastando mais mesmo, né? Porque são coisas desnecessárias, tá bom? O que eu quero dizer é que essas coisas, elas podem estar presentes na sua alimentação, mas não é isso que vai definir se você emagrece ou não. Então, olha só, gente, vamos dar sequência aqui. As pessoas confundem alimentos saudáveis com alimentos caros, né? Como que eu descobri isso? Imagina, como que eu descobri que as pessoas, elas confundem alimentos saudáveis com alimentos caros? Sabe por quê? Porque eu também pensava assim. Eu também pensava como vocês. Eu também pensava que comer saudável era caro. Até, né, depois que eu me formei e fui para o campo aí de batalha, fui para a prática, né? Então fui viver realmente aí. Depois que eu comecei a estudar nutrição, eu comecei a implantar algumas coisas do que eu estava estudando na minha vida. E aí eu fui ver que realmente não era da forma que eu estava pensando. Que eu fui perceber que os alimentos que eles são saudáveis realmente, eles são muito mais baratos do que os alimentos que são aí, que não são saudáveis, né? Que o que a gente come todos os dias, que a gente tem mais facilidade para comprar. Então, olha só, se a gente for parar para pensar, vamos lá, se você for tomar for em algum lugar para lanchar, por exemplo, quanto que você paga, gente, por exemplo, em um hambúrguer e um vidro de Coca-Cola? Então, olha só, uma refeição só, fácil,
você gasta aí R$ 30 quando você pede um hambúrguer e um vidro de Coca-Cola. Então, vamos parar para pensar, se você fosse comer da forma que você deve, né? Vamos pensar em um lanche mais saudável. Você quer fazer um lanche aí, vamos supor, na sua casa. Então, olha só, se você fizer um omelete, você está comendo para te ajudar a emagrecer e não vai ser mais saudável mais caro do que o hambúrguer, né? Se você fazer um prato, se você for jantar, gente, você for em um restaurante, por mais chique que o restaurante seja, muito pouco provável que, se você não exagerar, é lógico, você vai pagar mais do que R$ 38, que geralmente é o preço de um hambúrguer e uma garrafa de Coca-Cola, entendeu? Então, assim, se você for, por exemplo, num restaurante e vamos supor que você vai almoçar em um restaurante e você coloca lá salada, carne, mesmo que você coloque um pouco de, por exemplo, escolhe uma coisa, vamos supor, ou um feijão tropeiro, ou um pedacinho de lasanha, muito provável que o seu prato não vai ficar R$ 30, R$ 38, igual fica quando você come um hambúrguer. Então, tá vendo que você não gasta muito quando você precisa de comer saudável, tá? E mesmo que você inclua algumas coisas aí no meio dessa alimentação saudável, ainda assim não vai ser tão caro quanto não comer saudável. Então vamos lá pensar assim, o que é mais caro, tá bom? Um pacote de biscoito recheado, né? Vamos pegar aí quem tem um gosto mais infantil. Um pacote de biscoito recheado ou uma fruta, geralmente, quando você vai comer esse biscoito, não é no horário de lanche? Então, e se você for comer uma fruta, não vai ser também no horário de lanche? O que é mais caro? Uma fruta, por mais cara que ela seja, o que é mais caro? Uma fruta ou um pacote de biscoito recheado? Então, olha só, para e pensa, gente. Então, às vezes, a gente sai julgando as coisas. A gente começa a falar que é caro comer assim, que é caro comer aquilo. Eu não tenho dinheiro, por exemplo, para comprar sementes, eu não tenho dinheiro para comprar castanhas, né? Mas você tá gastando aí todo dia com biscoito. No fim de semana você pede pizza, no fim de semana você pede lanche. Então, é só uma forma da gente pensar. Então, se você mudar a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar as coisas, você consegue observar que você, na verdade, não está gastando muito para emagrecer. Você gasta, na verdade, até bem menos. Inclusive, muitas das minhas pacientes, né, das minhas alunas, falam o quanto elas começaram a economizar quando começaram a emagrecer. Sabe por quê? Porque a maioria delas pediam lanches 1, 2 vezes na semana. A maioria delas tomava cerveja quase que diariamente. E aí, quando você vai olhar para você emagrecer, você precisa de reduzir a frequência disso, você precisa de reduzir essas coisas que seja na quantidade. Então você vê o tanto que você economiza. Aí você começa a comer mais do que é mais barato. Você vai passar a comer mais frutas, você vai passar a comer mais verduras, você passa a consumir mais ovos e até mesmo se você consumir mais carnes, você ainda assim não vai gastar mais do que o que você gasta quando você não opta por essas coisas que são mais saudáveis, entendeu? Então você tem que começar a aplicar isso na sua vida. Então eu quero que você pense assim: quais os alimentos eu preciso focar para eu não gastar muito? Então você vai focar mais naqueles alimentos que a natureza te fornece, tá bom? Então assim, verduras, frutas, ovos, carnes, sementes,
Castanha pode ser caro, gente, mas tem as sementes que tem basicamente os mesmos nutrientes, vai te ajudar a emagrecer do mesmo jeito e são muito baratas. E aí, quais tipos de semente eu posso estar utilizando ao meu favor quando o assunto é emagrecimento? Semente de girassol, semente de abóbora, chia, linhaça, gergelim. Não precisa de ser todas elas. Eu estou dando aqui exemplo para vocês. Então, você pode, por exemplo, comprar esse mês a semente de girassol. Ai, mas semente é caro e tal. Sabe quanto? Gente, eu não tô com a minha bolsa aqui, não. Então, eu ia mostrar para vocês. Olha, eu compro semente de girassol aqui para eu estar usando de 100 em 100 gramas. Sabe quanto que eu pago em 100 gramas de semente de girassol aqui na minha cidade? 2 e pouco, estourando R$3. E essas 100 gramas de semente de girassol, gente, dá para eu usar umas 2 semanas. Então, vamos supor, de semente aí eu tô usando R$4 de semente no mês, gente. Se eu for optar por comer só uma. Então, é a gente parar e refletir, né? Que você tá julgando as coisas sem ir pro campo de batalha, né? Então, vamos supor que você terminou a semente de girassol, compra uma de abóbora. De abóbora é mais caro um pouquinho, mas não é tanta coisa assim de diferença da de girassol. Acabou a de abóbora, compra a chia. Aí a chia vai estar aí também na faixa, você não vai gastar mais com R$7 para comer a quantidade de chia que você precisa no mês, entendeu? Então, às vezes a gente julga as coisas sem saber. Às vezes a gente julga porque a gente vai pela opinião das outras pessoas, mas não quer dizer que a opinião das outras pessoas esteja certa, entendeu? Como que a gente consegue descobrir isso? Vai no supermercado e anota o preço de tudo que você comprou lá que te ajuda a emagrecer e anota o preço de tudo que você comprou lá que não te ajuda a emagrecer. E aí você vai ver o que é mais caro. E aí, se a gente for parar para pensar também, até aqueles alimentos que, na maioria das vezes, não são tão baratos na nossa visão, por exemplo, o azeite, o óleo de coco, as castanhas, se a gente for parar para pensar, até eles são baratos, sabe por quê? Porque você vai usar 1 litro de azeite de uma vez? Não vai. Para que ele te ajude a emagrecer, você tem que usar pouco. Você não vai usar 1 dedo de azeite, você não vai usar 2 dedos de azeite, você não vai usar meia xícara de azeite, você vai usar uma colherzinha pequena toda vez que você for usar. Então, quanto tempo que vai durar esse vidro de azeite, gente? Para e pensa. Mesmo que você use eles para refogar as coisas, ele vai durar aí no mínimo 1 mês. No mínimo, se você utilizar da forma correta. Se você for comer a castanha nas quantidades que você deveria comer, que são 2 a 3 ao dia, quanto tempo que R$14 de castanha, que seria 100 gramas, vai dar aí aproximadamente uns R$14? Quanto tempo que R$14 de castanha vai durar para você? Muito provável que o mês inteiro quase, entendeu? Então, na hora que a gente vai fazer essas contas aí, você vai percebendo que comer saudável não é caro. E outra coisa, o quanto você economiza com medicamentos lá na frente, o quanto que você economiza não tendo que gastar comprando roupas maiores para você, né? Porque às vezes a gente fica achando que é caro comer saudável, você tá sempre comendo sem ser saudável e mês a mês você tem que gastar com roupa para comprar numerações maiores, né? Porque suas roupas não estão cabendo mais. Às vezes você gasta tanto aí comprando remédios, porque você tem infecções, você tem dores, você tem inflamação, né? Aí você gasta muito com remédio e não gasta com comida, sendo que se você comesse bem, muito provável que você iria gastar menos com remédio, entendeu? Talvez você nem gastaria com remédio, porque uma pessoa que come bem, uma pessoa que está bem nutrida,
ela não adoece, ela raramente adoece, ela raramente sente dor, entendeu? Então, é a gente mudar a nossa visão para as coisas. Então, às vezes, a gente tem essa visão também até com um acompanhamento. A gente pensa assim, eu não tenho dinheiro para fazer o programa tal, eu não tenho dinheiro para pagar uma nutricionista, eu não tenho dinheiro para fazer academia, eu não tenho dinheiro para fazer um personal, mas você está gastando muito mais do que você gastaria com acompanhamento, você está gastando muito mais do que isso com remédios, você está gastando muito mais comprando roupas maiores, entendeu? Você está gastando muito mais com lanches, você está gastando muito mais com cerveja. Então, é a gente parar e analisar as coisas e entender que tudo é questão de prioridade. Então, o que é prioridade para mim hoje? O que eu preciso comer para atingir os resultados que eu quero? Então, assim, é mais caro? Se você está achando que é mais caro, mesmo que seja mais caro, pare e pensa o tanto de coisa que você faz durante o mês que não contribui para você chegar onde você quer. Pare e pensa durante o mês o quanto de remédio você usa e não contribui para você emagrecer. Pare e pense o que você faz durante o mês, o tanto você gasta com lanche e não contribui para você emagrecer. Pare e pensa o que você gasta com coisas desnecessárias, talvez comprando aquela roupa, aquele sapato que você nem está precisando, que você já tem mais de uns 10 lá no seu guarda-roupa e não está contribuindo para você emagrecer. Então, às vezes a gente pensa que fazer um acompanhamento ou comprar determinada coisa que vai me ajudar a emagrecer é caro, mas você gasta muito mais com outras coisas que não estão contribuindo para aquilo. Então, tudo, na verdade, é questão de prioridade, tá? E aí, gente, eu quero falar com vocês o seguinte: tem uma forma da gente consumir alimentos de forma mais barata, mesmo aqueles alimentos que eu falei lá que que esses alimentos que a natureza oferece. Então, até, por exemplo, o abacate, o coco, que são alimentos da moda, até eles têm uma forma de você comer eles de forma mais barata. Vocês querem que eu conte para vocês como que a gente faz isso? É o seguinte, qual que é essa forma? É você optando pelos alimentos da estação. Quero contar uma coisa para vocês. Olha, vocês sabem que Deus é muito perfeito, né? Deus faz tudo da forma que a gente precisa seguir. Então é o seguinte, às vezes a gente está pagando caro por um abacate porque a gente está comendo ele, sendo que não está ainda na hora da gente comer ele, né? Você está comendo abacate fora de época, né? Se você comprar o abacate na época dele, além de você comer ele muito e ele ser muito mais gostoso, você consumindo ele na época, né? Você vai pagar muito mais barato por ele. Sabe por quê, gente? Porque Deus é perfeito e a natureza, ela é abundante. E na época de abacate, gente, na verdade, se você comer abacate na época, você não precisa nem de comprar. Porque tem gente que tem pé de abacate em casa e sai distribuindo aí. Então, manga, por exemplo, vai comer manga fora de época, você vai pagar horrores por ela no supermercado. Mas se você comer manga na época, gente, tem gente que joga até fora, faz até dó. Por quê? Porque na época dela, ela é abundante. E sabe qual que é a melhor coisa de você consumir os alimentos na época? É que eles são mais gostosos, eles são mais nutritivos e com isso eles contribuem mais para você emagrecer. Então, o que você pode fazer? Dá prioridade sempre para os alimentos da estação.
Então, se a gente for parar para pensar quais alimentos estão na estação hoje, e aí você vai ver que tem uma série de coisas. Quando você for lá no supermercado, com certeza eles vão estar mais baratos. Quando você for lá na feira, com certeza eles também vão estar mais baratos. Então, às vezes você tem naquela dúvida, né? Ah, eu não sei quais os alimentos estão na estação. E aí, gente, eu vou te falar que hoje nós temos uma ferramenta muito fácil e assim, que pode ajudar muito a gente ao nosso favor. A gente tem isso, a resposta disso na palma da nossa mão, que é o celular. Então, assim, vai no Google e pergunta. O Google, eu costumo chamar que ele é o pai dos burros, ele é o pai dos inteligentes também, ele é o pai dos desinformados, ele é o pai dos informados. Então, tá com uma dúvida, gente? Vai lá no Google e pesquisa. Então, olha só, não sei quais os alimentos da época. Eu tô sempre postando isso aqui também no meu Instagram, no meu Facebook, né? Mas olha só, eu não sei como que faz determinada coisa, então vamos lá, pesquisa lá no Google. Alimentos da época, dezembro. Ele vai te dar lá uma infinidade de alimentos. Então, às vezes, a gente deixa de fazer determinadas coisas porque a gente acomoda. A gente não corre atrás do que a gente precisa para a gente ter os nossos resultados. Então, não é desculpa você não comer os alimentos da época porque você não sabe quais são, tá bom? Vai lá no Google. Se você não viu aqui no meu Instagram, não viu em lugar nenhum, vai lá no Google e pergunta. Fruta da época, verdura da época, que ele vai te falar tudo. E aí você faz a opção por estar comprando sempre aqueles, os que estão na época daquele mês, entendeu? Sabe por quê? Porque quais são as vantagens da gente comer assim? A gente vai ter um alimento mais bonito, a gente vai ter um alimento mais nutritivo. Esses alimentos, as frutas, os vegetais vão estar bem mais gostosos, né? Vai ser mais gostoso. Por quê? Porque ele está bem nutrido, né? Ele está com tudo que a terra pode te oferecer naquele mês. Ele está com tudo, todos os nutrientes necessários. Então, olha só, uma laranja, ela tá bem mais docinha se a gente colher ela na época certa. E quando você vai lá no supermercado, gente, e você compra o alimento que não tá na época, sabe o que isso está contribuindo? Isso está contribuindo para o produtor lá forçar o amadurecimento agrotóxico nas coisas para que ele funcione da forma certa, o que ele puder fazer para acelerar o amadurecimento ali de forma que não é natural daquela fruta, daquele legume, ele vai fazer. E aí, dessa forma, os alimentos não vão contribuir tanto para a gente emagrecer, porque eles vão estar pouco nutritivos. Então, uma forma que você tem de você estar consumindo o alimento de forma mais barata, mais nutritiva, mais bonita e mais gostoso é você optando por aquele alimento que está na época dele. Então, como que eu faço para descobrir quando que o alimento está na época? Vai no Google e pesquisa fruta da época, frutas de dezembro, verduras de dezembro, né? Mas fica de olho no meu Instagram também, que eu tô sempre postando, né? Quais as frutas, quais as verduras na época, tá bom? Porque, e mais, o melhor de tudo, o melhor de todos os benefícios, de todos esses benefícios, é que se você está consumindo um alimento mais nutritivo, se você está consumindo um alimento mais bonito, né? Ele vai estar com todas as vitaminas que Deus podia ter colocado ali naquele alimento e vai te ajudar mais a emagrecer. Você tá entendendo? Então, é muito mais, gente, do que comer, tá? É muito mais do que comer pouco. Para emagrecer, o seu corpo precisa de estar bem nutrido. E como que você faz isso? Consumindo alimentos de forma variada
e de preferência os alimentos dentro da época, tá ok? E assim você evita também o seu peso de congestionar, evita o efeito platô, né? Já aconteceu de você tá fazendo dieta, tá comendo tudo direitinho e aí você parou de ter resultados? Já aconteceu? Sabe o que na maioria das vezes pode ser isso? Na maioria das vezes você está comendo sempre as mesmas coisas. Então, se você, na hora que vai lá no supermercado, você compra só alface, tomate, se você compra só lá banana, laranja, maçã, você nunca varia nas frutas, seu peso vai congestionar, tá? Se você nunca varia nos vegetais, seu peso também vai congestionar com o tempo, tá? Sabe por quê? Porque você está oferecendo sempre dos mesmos nutrientes. Às vezes aqueles alimentos nem estão na época deles, você está comendo uma coisa que foi forçada, o amadurecimento, e aí não está nutrindo o seu corpo da forma que precisa de estar nutrida para você conseguir emagrecer. Tá entendendo? Vocês estão gostando, gente? Deu para entender? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Vocês pegaram a linha de raciocínio? Me conta um tiquinho aí nos comentários se vocês têm alguma dúvida. A Mantina, tem alguma dúvida? Não? Olha, qualquer dúvida que tiver, pode ir deixando aí nos comentários. Mesmo que você esteja assistindo a gravação, não esteja aqui ao vivo, pode deixar aí nos comentários que eu faço conteúdos para ir tirando a dúvida de vocês, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto que nós falamos aqui hoje, pode deixar aí nos comentários, que pode ser assunto para uma live nas próximas vezes, tá ok? Então, olha, esse foi o nosso Clube da Bela hoje, o terceiro episódio do Clube da Bela, né? Com o tema preciso gastar mais para emagrecer? Então, esse foi o nosso Clube da Bela de hoje. Fiquem com Deus. Vou trabalhar agora, né? E até o próximo Clube da Bela, na segunda-feira, às 6 da manhã. Fique com Deus e um bom dia, um dia abençoado aí para todos vocês. Beijo!